Olá, meu nome é Júlia, sou professora da Escola de Ayurveda e hoje eu vim falar um pouquinho sobre Yoga e Ayurveda e como que esses dois se encontram, se cruzam o tempo inteiro, onde começa um e onde termina o outro. É bastante comum para quem estuda tanto Yoga quanto Ayurveda acabar confundindo técnicas de um com as técnicas do outro e falar que um vem, uma técnica do Ayurveda vem do Yoga, ou acabar passando técnicas do Yoga dentro do Ayurveda. Isso acontece porque os dois eles têm origem do mesmo lugar, né? Dos Vedas, que são textos clássicos da cultura hindu. Mas eles têm, na verdade, uma diferença. Então, o Ayurveda, ele é um sistema médico tradicional. Ele é baseado nos 9 darshanas da cultura hindu. Então, esses darshanas são sistemas filosóficos, 3 deles são considerados ateístas, né, que não acreditam na validade dos Vedas, desses textos clássicos, e 6 deles são considerados teístas, que significa que eles acreditam que tudo que está escrito nos Vedas é verdade. Então, mesmo sendo sistemas filosóficos, eles têm teorias que são validadas cientificamente. Uma delas, inclusive, é a teoria atômica, é a primeira teoria que valida, né, que fala sobre a existência do átomo, e inclusive fala sobre o tamanho do átomo e como ele se reproduz, né? Então, essa teoria foi feita pelo Vaisheshika Darshana, que é um dos 6 darshanas teístas da cultura hindu. E ele tem como objetivo alcançar a salvação, a liberação do sofrimento através do controle da mente. Todos os darshanas, né, todas as filosofias, elas têm como objetivo alcançar a liberação, mas de formas diferentes. E o yoga explica que essa liberação pode ser alcançada através do controle da mente. Como que a gente estuda tanto a Ayurveda quanto o Yoga? A gente estuda eles através de textos clássicos. Apesar dos dois serem embasados nos Vedas, eles têm textos específicos. Os 3 textos principais do Ayurveda são o Charaka Samhita, Sushruta Samhita e Ashtanga Hridayam. E o principal texto do Yoga é o Yoga Sutra de Patanjali, que é o primeiro texto que fala especificamente sobre o controle da mente, né? Só sobre isso. Ele também tem textos um pouquinho mais novos, que são do século XV, que daí são sobre o Hatha Yoga, que é essa prática mais corporal do yoga que a gente conhece aqui no Ocidente, que fala mais sobre asana, sobre pranayama e sobre limpezas do corpo. Então, essa prática mais corporal ela é mais recente e os textos que trabalham essa prática corporal são o Hatha Yoga Pradipika, Geranda Samhita e Shiva Samhita. Então, vamos começar a entender como que o Yoga e o Ayurveda se cruzam. O primeiro momento em que eles se cruzam, então, é através de Patanjali. O Charaka Samhita, que é um dos textos mais importantes do Ayurveda, e o Yoga Sutras de Patanjali, que é o texto mais importante do Yoga, né? O primeiro texto a falar sobre a mente, especificamente sobre a mente. Ambos foram escritos em 200 a.C., mais ou menos. E por isso, muitas pessoas, né, muitos estudiosos acreditam que o Patanjali é o mesmo escritor do Charaka Samhita. Por isso e por referências posteriores, né, a essa época, que falam que a mesma pessoa que escreveu o tratado sobre o controle da mente também escreveu sobre a gramática e sobre a medicina do corpo. Mas essa teoria ela não é muito aceita. Existem outras teorias sobre quem foi Charaka, inclusive que foi um grupo de médicos, né? E também não tem menção sobre Patanjali dentro do tratado do Charaka Samhita.
então não é muito provável que eles tenham sido a mesma pessoa. Mas é bastante comum estudiosos de yoga e de Ayurveda falarem que sim, que eles foram a mesma pessoa. Tirando isso, o Ayurveda, ele se embasa no yoga, principalmente sobre a importância da mente. Então, como o yoga é um dos darshanas, é o único darshana que cita, né, a importância da mente, o Ayurveda, sendo um sistema médico que trata o corpo e a mente, e que os dois estão interligados, ele se embasa no yoga para falar sobre a mente, para descrever a mente e também como formas de tratamento. O Yoga Sutras de Patanjali, ele traz muito mais esse embasamento filosófico do yoga do que menções de asana e formas de pranayama ou de limpezas do corpo como a gente conhece e pratica, né? Então, esse yoga corporal, esse Hatha Yoga, ele foi, na verdade, introduzido bem mais tarde do que a filosofia do yoga. E o Ayurveda, como né, o Charaka Samhita, sendo um texto bem mais antigo, ele se embasa nessa filosofia e não nessas formas de asana e de limpezas que o yoga traz. Então, o Yoga Sutras de Patanjali, ele menciona o Ashtanga Yoga, né? Que é muito conhecido, que são as 8 etapas do yoga para atingir moksha, para atingir essa liberação do sofrimento do sofrimento humano. Então, o Ashtanga Yoga de Patanjali traz todo esse embasamento social e filosófico e depois menciona asana e pranayama como formas de controle da mente, mas o asana, ele é mencionado apenas um asana, que é a posição sentada de meditação. Então, todos esses outros asanas que a gente conhece, eles são mencionados, não se sabe se já eram ensinados da forma na tradição oral, mas eles foram registrados, né? O primeiro registro que se tem deles é a partir do Hatha Yoga Pradipika, que é do século XV. Então, foi bem mais tarde, né, que começaram a ensinar esses asanas físicos. Então, o asana, ele é só uma etapa, né? Essa postura psicofísica é só uma etapa do Ashtanga Yoga. Os yamas e niyamas, que são as condutas sociais do que eu posso fazer, né? Os meus deveres e o que eu não devo fazer, eles são mencionados, então, diretamente dentro das condutas sociais do Ayurveda, principalmente como forma de prevenção de doenças, porque a forma como eu me comporto em sociedade pode gerar tanto doenças físicas, principalmente porque eu posso causar conflitos com outras pessoas, e naquela época era muito mais fácil, né, de acontecerem lutas e brigas, mas também porque eu posso gerar um conflito mental. Então, os yamas e niyamas, nessas condutas sociais, elas acabam sendo como uma forma de prevenção. Mas também existem outras formas que o yoga é mencionado dentro do Ayurveda, que são como formas de tratamento. Então, abstração dos sentidos, né, que é uma das etapas do yoga, também é mencionado como forma tanto de prevenção dos meus órgãos de sentidos, da minha mente, como forma de tratamento. Meditação também é mencionada nas rotinas diárias e asana e pranayama acabam sendo mencionados indiretamente nos textos do Ayurveda. O contrário também acontece. Os textos de yoga também mencionam o Ayurveda, não o Yoga Sutras, que é esse texto mais antigo que fala principalmente da filosofia, né? Mas o Hatha Yoga Pradipika, que é esse yoga que começa a falar mais sobre o corpo e as ações do corpo e como que o yogi ele precisa purificar esse corpo para conseguir então meditar e alcançar o Samadhi.
né, esse processo de dissolução do eu, esse controle da mente. O Hatha Yoga Pradipika, então, que é um texto bem posterior, lá do século XV, ele fala sobre a fisiologia de acordo com o Ayurveda, fala sobre doshas e fala como os asanas, ele já menciona alguns asanas a mais, então, e ele fala sobre como essas posturas psicofísicas agem no corpo de acordo com a fisiologia. Então, que posturas que vão dissolver kapha, que vão liberar o prana e assim por diante. Então, além dos asanas, ele também fala dos kriyas, que são processos de limpezas, fala sobre os pranayamas, e nisso tudo ele menciona um pouquinho de fisiologia de acordo com o Ayurveda. Mas o Hatha Yoga Pradipika, ele vai um pouquinho além. Ele fala sobre a anatomia sutil, que o Ayurveda só menciona, não entra em detalhes sobre essa anatomia sutil. E o Yoga, sim, fala sobre nadis, que são os canais sutis do corpo, e os chakras. Então, ele entra um pouquinho mais a fundo nessa anatomia sutil. Então, essa é uma característica específica do Yoga. Além disso, o Hatha Yoga Pradipika também fala sobre a alimentação, né, do yogi, que é bem baseada na alimentação do Ayurveda principal, né? O Ayurveda tem lá uma lista de elementos que a gente deve consumir com frequência para ser sempre saudável. E o Yoga também traz essa lista. A maioria desses itens são os mesmos do Ayurveda, mas alguns são bem específicos para o yogi e para esse objetivo principal que o yoga tem, que é alcançar a liberação, alcançar moksha. Então é isso. Espero ter esclarecido um pouco qual é a diferença entre essa ciência e essa filosofia e como esses dois acabam se cruzando o tempo inteiro. Então, o Ayurveda, ele tem o objetivo principal é trazer saúde e bem-estar, mesmo que em algumas etapas ele precise passar pelo controle da mente e por condutas sociais, né, para manter essa saúde e esse bem-estar. E o Yoga, ele então tem como objetivo principal alcançar a liberação do sofrimento através do controle da mente. E daí, algumas etapas dessa liberação passam por essa questão física e bem-estar físico. Então, é assim que esses dois estão interligados o tempo inteiro. Espero que tenha ficado claro, um pouquinho mais claro, pelo menos. E até mais!